Muito que bem. Vamos falar de Orgulho e Preconceito? Oi, pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje a gente vai falar de Orgulho e Preconceito, o segundo livro publicado de Jane Austen. E definitivamente eu acho que esse é o meu livro favorito dela até então. Na verdade, eu queria ter começado a ler os livros em ordem cronológica. Então, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, Mansfield Park, Emma e assim por diante. Mas eu tive um imprevisto aí com a entrega de Orgulho e Preconceito, demorou horrores pra chegar. Quando chegou, eu já tava terminando de ler Emma, e aí eu terminei de ler Emma e daí vim ler Orgulho e Preconceito. Devorei esse livro, quero dizer que li acho que em uma semana, e pra mim, que sou uma leitora iniciante, eu acho que é tipo bem rápido. Novamente, eu tenho aqui essa versão, que também é da Martine Claret. Todos os livros que eu comprei de Jane Austen são da Martine Claret, porque eu amei as capas. E sim, eu tenho que admitir que eu fico triste quando um livro tem a capa feia. Isso me entristece profundamente. E quando eu vi essa capa de Orgulho e Preconceito, eu falei, cara, essa capa é linda. E aí eu fui vendo a coleção inteira que a Martine Claret tem da Jane Austen e decidi que ia comprar a coleção inteira. Mal sabia eu dos erros de português, né? E Orgulho e Preconceito me irritou um pouco mais, porque além dos erros de português, teve, tipo, várias passagens que a Martine Claret simplesmente, eu acho que cagou pra tradução. Algumas cidades que são citadas, que é Hertfordshire, Derbyshire, entre outras que terminam com share, muitas vezes eles colocavam asterisco, asterisco, share. E aí você fica, do que ele tá falando, de onde ele tá falando. Às vezes aparecia assim também, E daí ele foi pro regimento do general, 3 asteriscos. Ou tipo, daí encontraram a fulana na rua, 3 asteriscos. E eu fiquei, what the fuck, sabe? What the fuck? Não tem explicação pra isso. É tipo uma falta de consideração enorme. As capas são lindas, então por isso eu tenho que parabenizar a editora, mas que tradução, para não falar um palavrão, ordinária. Mas então, Orgulho e Preconceito, eu acho que é o livro mais conhecido da Jane Austen. E se não o livro, tem vários filmes por aí que contam a história. Inclusive a versão de 2005 é um dos meus filmes favoritos. Eu não assisti a uma versão que tem mais antiga, eu não assisti ainda, eu quero assistir pra ver. Porque eu percebi que tem algumas diferenças entre o filme de 2005 e o livro. Mas eu amo o filme de paixão. E na verdade foi por rever o filme pela 100ª vez que me deu vontade de começar a ler os livros. E aí agora eu tô aqui, né? Fazendo um canal. Então, Orgulho e Preconceito vai contar a história da família Bennet e vai principalmente focar nas duas irmãs mais velhas, então é a Elizabeth e a Jane. A Jane é a filha mais velha, ela é tipo um amor de pessoa, boazinha, acredita na boa ação de todo mundo, não vê mal em ninguém. E a Elizabeth, ela é tipo a personagem principal e é tipo a empoderada do grupinho, entendeu? A empoderada da galera. Porque ela é sem papas na língua, ela é irônica, ela fala o que ela pensa, não importa se a pessoa é muito mais rica do que ela e tem uma posição social muito melhor, ela não tá nem aí, ela vai lá, fala o que ela pensa e necas de pitibiriba. E além das duas, elas ainda tem mais 3 irmãs, que são, em ordem cronológica, Mary, Kitty ou Catherine e Lydia. Lydia vai ter um papel bem importante na história, porque ela é, tipo, a mais louquinha. A, tipo, ardente e se joga e faz o que quer, não tem escrúpulos, vai lá. Só que, tipo assim, diferente da Elizabeth, a Elizabeth tem um senso moral muito grande e ela fala o que ela pensa, mas com ideias da hora, sabe? Agora, a Lydia não. A Lydia é, tipo, louca esvarrida mesmo. Fica atrás dos oficiais, quer porque quer um boy, não tá nem aí pras consequências, mesmo que isso vá fazer a família dela entrar em declínio e ser muito mal falada na sociedade. E além das 5 irmãs, ainda temos o senhor e a senhora Bennet, que o senhor Bennet, pra mim, ele é o melhor pai que até então teve de Jane Austen. Ele é muito irônico. E teve alguns momentos que eu me peguei rindo dele, tipo... Porque ele soltava umas ironias tão boas. Mas, tipo, tão boas que eu falava, cara, ele é muito engraçado. Mas, tirando essa parte das ironias dele, ele é meio displicente para com as filhas. Ele nunca foi um pai que priorizou uma educação muito severa, sabe? Ele sempre deixou todas elas meio que fazer o que elas quisessem. Ele é muito ligado a Elizabeth, ela é a filha, tipo, favorita dele. Mas ele não é lá, tipo assim, o melhor pai do mundo, sabe? Ele é bonzinho,
mas ele não é excepcional. Eu acho que eu já falei isso no outro vídeo, os homens em geral de Jane Austen, todos são meio bundões, assim. Eles nunca têm um papel muito significante. E a senhora Bennet, ela é muito parecida com a Lydia. Só que, vamos colocar assim, numa versão mais velha, tipo, ela quer porque quer casar todas as filhas dela. Ela não tem escrúpulos, ela, tipo, vai e fala o que ela quer falar. Sei lá, chega um boy, ela já meio que quer tacar a filha em cima do cara. Não pensa nas consequências de que a sociedade vai julgar ela, sabe? Ela só meio que vai, ó, pega minha filha e leva embora. E eu queria dizer, inclusive, que a senhora Bennet, ela me irrita um pouco. Porque ela é meio que tipo assim, cara, se controla um pouco, sabe? Eu sei que você quer casar suas filhas, eu sei que nessa sociedade as mulheres precisavam casar. Principalmente porque nessa família não tinha nenhum filho homem, então, tipo, elas iam perder a propriedade que elas tinham. Mas assim, Calm down, Beyoncé. então essa é a família principal. E a história então vai começar quando chega na cidade uma família rica que aluga uma casa chamada Netherfield. E a senhora Bennet já vê nisso a possibilidade de, tipo, alguma das minhas filhas vai casar com esse cara, sabe? Enfim, tem um primeiro baile e é apresentado pra gente quem são as pessoas que são dessa família. Essa família é a família Bingley, então tem o Sr. Bingley, que ele vai ser o par romântico da Jane na história. Tem duas irmãs dele, isso já é também uma diferença do filme, porque no filme de 2005 só tem uma irmã dele, que é a senhorita Bingley, mas na história ele tem duas irmãs, a senhorita Bingley e a senhora Hurst, porque ela já é casada. Inclusive o marido dela também tá com eles em Netherfield. E além dos Bingley, tem também o Sr. Darcy, que vai acabar se tornando o par romântico da Elizabeth. Então, a história basicamente vai abordar a Sra. Bennet, pelo menos o começo da história vai abordar a Sra. Bennet tentando empurrar a Jane pra cima do Sr. Bingley. E os dois realmente eles se apaixonam. Mas acontecem algumas situações que eu não vou entrar em detalhes. E provavelmente quem viu o filme já tem já tem ideia do que fazem com que o Sr. Bingley e toda a galera que tá com ele na casa, eles vão pra Londres e eles não voltam. Então daí começa a gerar essa, vamos colocar assim, essa picuinha de que, tipo, cara, ele e a Jane, eles iam se casar, eles já estavam, tipo, muito íntimos, e ele meio que cagou e foi embora. E aí a Jane fica muito mal, porque ela realmente tava gostando dele, ela realmente tinha todo esse amor, assim, por ele, e né, ele foi embora e não voltou. E a Elizabeth, ela fica meio que, tipo, pistola, assim, porque a Elizabeth, ela já tem noção de que, por exemplo, as irmãs do Sr. Bingley não gostam dela e que elas são falsas com a Jane. Ela já tem uma má impressão enorme do Sr. Darcy, porque ele é muito... o livro inteiro. Eu acho que, tipo assim, quando a Jane Austen colocou Orgulho e Preconceito, era pra ser Orgulho, 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 o Sr. Darcy, sabe? Porque o livro inteiro as pessoas citam o quão orgulhoso o Sr. Darcy é. É engraçado, porque eu acho que hoje em dia a gente não usa muito essa expressão de uma pessoa orgulhosa, né? Pra mim, eu acho que o Sr. Darcy tem mais uma percepção de arrogante. Sendo assim, então, a Elizabeth já tem essa impressão ruim, tanto das irmãs quanto do Sr. Darcy. A Elizabeth detesta o Darcy no começo, mas, tipo, odeia. E aí eu acho que vem meio... o preconceito é da Elizabeth, entendeu? Que tem essa má impressão dele desde o início. E aí que a Jane fica bem mal, passa-se o tempo, até que chega um momento que chega um personagem que ele até que é importante pra história, que é o Sr. Collins. E no filme, eu acho que eles retrataram o Sr. Collins muito diferente do livro. Porque no livro diz que ele é alto, corpulento e tal. E aí no filme eles fizeram ele, tipo, meio que baixinho e esquisitinho. Na verdade, ele chega até antes do Sr. Bingley ir embora, sabe? E ele é um cara meio, tipo, estranho. Ele é muito certinho. E ele é... ai, gente, eu sempre esqueço o nome disso. É pastor? O Sr. Collins, então, ele é um clérigo. E ele é primo delas e ele que vai herdar a propriedade delas, porque não tem nenhum filho homem na família. Então ele chega, tal, ele é muito esquisito, ele ama uma tal de Lady Catherine, que ao longo da história a gente vai descobrir que ela é, inclusive, tia do Sr. Darcy. E ele tem essa reverência enorme por ela, e ele que prega na paróquia da onde a Lady Catherine vive. Então ele chega, e daí como ele vai herdar a propriedade, ele meio que, tipo... quer se casar com alguma das filhas, e meio que a Jane, né, até então ela tava meio comprometida ali com o Sr. Bingley, pelo menos na cabeça das pessoas. Não tinha rolado nenhuma conversa propriamente dita de que eles iam casar. E então a Sra. Bennet fala, ai, nossa, então Elizabeth, ó, é com ela que você vai casar e tal. E ele propõe pra Elizabeth, ela não aceita, ela fica chocada e fala que ela não quer casar com ele, imagina. Aí ele fica, tipo, chateado, com o orgulhinho dele meio ferido, mas ele
não tem o que fazer, ela não vai casar com ele, e só que ele foi pra lá pra buscar uma esposa. Então, a vizinha deles, dos Bennet, que é a família Lucas, ela é, tipo, a melhor amiga da Elizabeth e tal, e ela sempre tá por ali, e daí ele vê nela uma oportunidade, pede ela em casamento e ela aceita. A Elizabeth, eu acho que essa é a parte do livro que a Elizabeth mais me irrita. Porque ela julga muito a senhorita Lucas por, tipo, se casar com ele. Sendo que, cara, a senhorita Lucas, ela até explica isso no livro. Não vejo isso como um spoiler. Mas ela explica que, tipo assim, eu já tenho uma idade muito avançada. Eu tenho, se eu não me engano, ela tem 27, 28 anos. Ela não era linda, então, tipo, já era difícil os homens olharem pra ela. E ela precisava casar, sabe? Porque senão ela não ia ter um futuro. E ela tinha meio que essa percepção. E, tipo, apesar do Sr. Collins ser meio que, tipo, um cara esquisitão, ele tava disposto a dar uma boa vida pra ela, sabe? Eu super entendo, porque era uma sociedade muito diferente hoje em dia. Mas a Elizabeth julga ela demais, sabe? E aí, isso me irritou na Elizabeth porque eu acho que ela tinha que ter um sensinho um pouco melhor a respeito de que, tipo, nem todo mundo é bonita e tem 21 anos, não é verdade? Enfim, os dois se casam e tal. Outro personagem também importante na história é o Sr. Wickham. E o Wickham, ele é tipo um boy da milícia e tal, que é lindo, maravilhoso. Também vai ter um papel importante, porque ele e o Darcy têm uma história. Não quero entrar em muitos detalhes para vocês terem a curiosidade realmente de ler e ver como que esses personagens eles vão se completando no total da história. Mas o Wickham, ele vai ter um papel muito importante também em fazer com que a Elizabeth goste menos ainda do Darcy. Muitas coisas vão acontecer, reviravoltas vão acontecer. Obviamente, também para quem assistiu o filme vai saber o que vai rolar tanto com a Jane e o Bingley, tanto com a Elizabeth e o Darcy. Eu acho que agora eu vou ter que entrar no momento de spoiler aqui sobre o final do livro. Então, se você não quer saber como é que esse livro termina, eu vou deixar aqui o minuto que eu paro de falar com spoilers. Então, acho que uma parte importante e que é interessante da diferença do livro pro filme de 2005 é como o final ele é posto, que eu achei mais desenvolvido, assim, do que o do filme. Eu acho que o filme ele é muito mais romântico, quando o Sr. Bingley volta e já logo pede a Jane em casamento. E aí depois o Darcy vem e também pede a Elizabeth em casamento. Eu acho que o filme ele até que é bem fiel, mas ele corta algumas coisas que seriam desnecessárias. Então é quase como se o livro fosse uma versão um pouco mais estendida e mais completa, sabe? E eu acho que isso deixa o livro muito mais interessante. Tem algumas frases do filme que tem no livro e, tipo, esse é um dos filmes que eu mais gosto pelas conversações dos personagens, então eu fiquei feliz que essas falas estavam aqui. Mas tem uma fala do livro que eu amei, que não tem no filme, e eu achei, tipo, linda, que é uma frase que a Elizabeth diz quando ela ainda tá meio que no impasse se o Darcy ainda gosta dela e ela agora gosta dele, mas tipo, ele não se posiciona, né? E ela fala assim, abre aspas: se ele se satisfizer somente por ter saudade de mim, quando poderia ter o meu amor e a minha mão, logo deixarei completamente de sentir saudade dele. Fecha aspas. Eu achei isso muito bonito e intenso, assim, de tipo, cara, ele pode ter muito mais do que só saudade de mim. E se ele não vai ter coragem suficiente, então já não me resta nenhuma saída a não ser esquecer esse cara. E ainda falando um pouquinho do final, eu acho que é mais desenvolvido como o Darcy e a Elizabeth eles vão se complementando, sabe? E também como que a Elizabeth ela vai se apaixonando por ele ao longo da história. Porém, eu acho que no filme, por ter realmente essa romantizada, a gente fica mais emocionada, né? E a gente fica naquele mundinho ilusório do tipo, ai, como eu queria um boyzinho como o Darcy. E o Darcy não é perfeito, gente. Isso é uma coisa que eu gosto muito. O personagem da Jane Austen, no geral, que a galera sempre tem defeitos. Então as minhas considerações finais do vídeo são: Orgulho e Preconceito é o meu livro favorito da Jane Austen até então. Eu achei que ele é um livro muito redondo e eu acho que é o mais redondo dela dos que eu li. E diferente de Razão e Sensibilidade, eu acho que o final ele é bem conciso e ele traz, tipo, todas as informações necessárias, sabe? Do que acontece com todos os personagens. Eu tinha até um medo de, tipo, não saber o que ia rolar com uma desavença que rolou com a Lady Catherine. E o livro conta, assim, o que aconteceu e qual foi o desfecho disso. E eu achei, então, muito bem escrito.
e que vale muito a pena. E é engraçado que quando a Jane Austen ainda era viva, ela disse que ela nunca ia conseguir escrever um livro tão bom quanto Razão e Sensibilidade. E é tipo, cara, Orgulho e Preconceito é bem melhor do que Razão e Sensibilidade. Principalmente pelo final, como eu falei no outro vídeo. Inclusive, no vídeo passado eu disse que a Jane Austen escreveu todas as suas obras no 1700 e eu errei. A Jane Austen nasce em 1770 e alguma coisa, e as obras dela são publicadas no comecinho do 1800. Então as obras dela foram publicadas em 1800 e não em 1700. Então se você gostou desse livro, se você gosta de Orgulho e Preconceito, deixa aí nos comentários se você concorda com a minha opinião sobre o livro e também sobre ele ser um dos melhores da Jane Austen. Eu acho que todo mundo, acho que isso já é até meio que um consenso geral, que todo mundo ama Orgulho e Preconceito e considera o melhor livro da Jane Austen. Então, se você gostou, além de comentar, não esquece de dar o joinha, se inscreve no canal e compartilha com quem você acha que vai gostar. É isso, beijo, tchau. Ai, esqueça essas palavras de Deus, gente. E ele que faz os sermões ou sermãos? Sermãos ou sermões?